Os fenômenos encontrados na natureza são desordenados e confusos, ocultando sua regularidade. Vou repetir isso aqui. Os fenômenos encontrados na natureza são desordenados e confusos, ocultando sua regularidade. Mas o que isso tem a ver com letras, com linguística? Bom, tem a ver porque eu estou construindo uma playlist de... Bom, na verdade, o que isso tem a ver com gramática, né? Tem a ver porque eu estou construindo uma playlist aqui no canal sobre gramática do português brasileiro, e eu estou utilizando este livro, Texto Base. Olha o tamanho desse livro aqui, olha o bitelo. Do Ataliba Castilho, Ataliba Teixeira de Castilho, que é uma referência, né, em estudo científico mesmo da linguagem, nesse caso envolvendo a gramática. O que acontece é que, isso que eu acabei de falar, os fenômenos encontrados na natureza são desordenados e confusos, ocultando sua regularidade. É um princípio epistemológico conhecido como ciência clássica. Daí ele traz alguns princípios epistemológicos. Mas por que ele traz esses princípios epistemológicos? Porque ele nos apresenta no livro dele, no capítulo 1, o que se entende por língua e gramática, teorias sobre a língua e a gramática. E aí ele traz 4 teorias sobre a língua e sobre a gramática. A primeira teoria é o seguinte: língua como um conjunto de produtos estruturados, ou seja, gramática descritiva. Segunda teoria sobre língua e gramática: língua como um conjunto de processos estruturantes, ou seja, gramática funcionalista cognitivista. Terceira teoria, né? Língua como um conjunto de produtos e processos de mudança, ou seja, gramática histórica. E quarta e última teoria sobre língua e gramática: língua como um conjunto de usos bons, ou seja, gramática prescritiva. Então, repetindo: gramática descritiva, gramática funcionalista cognitivista, gramática histórica e gramática prescritiva. E aí, eu já tratei disso no vídeo anterior, sobre essas 4 teorias, de modo bem resumido, para entender o que vem pela frente nesse livro, já que eu estou passando ele passo por passo. E aí o primeiro tópico, depois de ele dar essa breve introdução, é o seguinte: a língua é um conjunto de produtos estruturados, ou seja, gramática descritiva. Beleza? Então essa é a primeira teoria. E aí ele diz que a base, ou seja, o princípio epistemológico da gramática descritiva, é conhecido como, abre aspas, ciência clássica. E essa ciência clássica, ela tem alguns pressupostos, sendo que o primeiro pressuposto é o seguinte: os fenômenos encontrados na natureza são desordenados e confusos, ocultando sua regularidade. Vamos ver então no breve texto desse autor o que isso significa. Tararara. Mas antes de entrar nele, bom, eu vou deixar isso para o final do vídeo, para eu revisar o que eu falei no vídeo anterior sobre a gramática descritiva, né? Vamos lá então. O primeiro pressuposto que ele coloca, são 4, lembrando, sobre a base epistemológica, o princípio epistemológico da ciência clássica que está por trás da gramática descritiva. Os fenômenos encontrados na natureza são desordenados e confusos, ocultando sua regularidade. A tarefa da ciência é desvendar a regularidade oculta nessa desorganização aparente. Então ele está partindo do pressuposto que os fenômenos da natureza são desorganizados, desordenados e confusos. Então o objetivo da tarefa, ou a tarefa da ciência, é desvendar essa regularidade oculta nessa desorganização aparente. As imperfeições apenas refletem os arquétipos perfeitos, como Platão queria. Uma vez identificado o sistema revela sua harmonia, consistência e beleza, ou beleza, né? Beleza intrínseca ao fenômeno, que com isso se torna predizível. Os dados irregulares não passíveis de explicação pelos modelos propostos não têm importância e devem ser descartados como aberrantes ou anômalos. Nos séculos passados, desde Galileu e Newton, tem sido fundamental a busca da regularidade nos experimentos. Bom, veja que isso foge um pouco, né, a ideia, o que eu estou trazendo aqui no canal sobre teorias, sobre gramática, né? Mas aqui o autor, como é um livro muito denso, ele traz detalhadamente desde o princípio. Então aqui ele está dizendo que a gramática descritiva parte de alguns princípios, sendo que o primeiro é isso, que os fenômenos encontrados na natureza são desordenados e confusos, ocultando sua regularidade.
Basicamente, provavelmente ele vai fazer essa aplicação mais para frente aqui no livro, é que a linguagem, na verdade, é um fenômeno da natureza, né? Então, se ela é um fenômeno da natureza, parte-se do princípio de que ela é desordenada e confusa, ou seja, oculta a regularidade, mas que com rigor científico é possível descobrir ou ordenar isso e tornar menos confuso e descobrir a regularidade. É isso que isso significa, exatamente esse princípio esse princípio epistemológico da ciência clássica aplicado à língua como um conjunto de produtos estruturados, ou seja, a gramática descritiva, significa exatamente isso, que é desordenado a princípio, é confuso, mas que isso, com o rigor científico do método que a gramática descritiva utiliza, é possível trazer à luz a regularidade da língua como um conjunto de produtos estruturados. É isso que significa. Bom, eu fico por aqui. No próximo vídeo, então, vamos para o segundo princípio epistemológico que a gramática descritiva utiliza, que é o seguinte, que vem lá da ciência clássica. Para assegurar alguns resultados e conclusões, temos de considerar os dados em sua estatividade, que eu não faço a menor ideia do que seja, mas vou descobrir no próximo vídeo. Valeu!